começado a fazer água. Tem demonstrado que está fracassando esse projeto que tinha como grande simbologia o Bolsonaro, o presidente, e o Moro como ministro da Justiça. Então, na medida em que existe um rompimento dentro dessa base lavajatista e neofascista, com o agudizamento da crise econômica e com a postura do presidente Bolsonaro na pandemia, o que ganhou força nesse período é a questão democrática. E a gente não consegue resolver a questão democrática sem colocar a Operação Lava Jato no seu devido lugar. E a questão é que o combate à corrupção é um imperativo de um país como o Brasil, na qual o poder público sempre se submeteu ao poder privado. E o poder privado está no centro. Mas o combate à corrupção nessa fase lavajatista, ele não tinha como objetivo combater a corrupção, mas era um projeto político para combater o PT, combater as forças progressistas, combater a esquerda. Isso se associou a um projeto do grande capital e da burguesia que não admitia mais os avanços, especialmente no mundo do trabalho, e do fortalecimento do Estado que nós tivemos durante os governos do Lula e da Dilma. E o que nós vemos é que essa votação de ontem, no fundo, poderia ter tido esse resultado antes, porque cá entre nós, a Operação Lava Jato já era incompetente, a 13ª Vara de Curitiba já era incompetente para diversos processos que estavam no bojo da Lava Jato. Mas isso se deu neste momento por conta da ampliação das contradições entre o governo federal, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e as próprias Forças Armadas. Então, o Poder Judiciário, ele acaba expressando essas contradições. E o que nós vemos é que, dentro da manobra do Fachin, que tem como objetivo preservar a Operação Lava Jato, eles tiveram que anular as condenações do Lula. Mas essa luta ainda continua, porque para nós é importante, e aí é o próximo capítulo, que se mantenha a suspeição do juiz Sérgio Moro. Mas eu acredito que essa vitória, para já encerrando essa fala, Jéssica, ela é resultado, acho que, de 3 elementos. Acho que o primeiro elemento é a autoridade moral do presidente Lula, que passou 580 dias na cadeia, não trocou a liberdade dele pela... Como é que era que ele falava? Que não ia trocar a liberdade dele pela... Dignidade. Pela dignidade. Pela liberdade. Não trocou a dignidade pela liberdade, se manteve firme e pela força política dessa liderança popular. Acho que o segundo elemento é a desmoralização do ministro, do juiz, ex-ministro, ex-tudo Sérgio Moro. E teve o fato extraordinário, que é preciso reconhecer, que foi a Vaza Jato, né? As gravações do Telegram. E o terceiro elemento foi a mobilização da sociedade, que conseguiu recolocar no centro da luta política a luta democrática. E temos avançado e queremos avançar ainda mais no ano que vem com as eleições e com a eleição do presidente Lula. Sem dúvida. A gente não pode esquecer que teve, durante os 580 dias de prisão de Lula, uma vigília em frente à Polícia Federal, todos os dias, com lutadores e lutadoras fazendo a pressão e denunciando aquela prisão política, né? Então, foi um espaço de agitação, de resistência e também de solidariedade com o presidente Lula. Fora todas as atividades que aconteceram no país inteiro, porque os comitês se espalharam pelo país inteiro para lutar pela liberdade, para lutar pela democracia, né, do nosso país. E tu tocou num ponto importante, porque, na verdade, todo esse processo não é, né, puramente jurídico, mas é, né, político.
E inclusive, uma das falas que até a Ada, Tânia, mandou aqui um abraço para você, fez Tânia, um abraço, a Ada, que é do Levante lá, de Brasília, ela até relembrou aqui um comentário importante de Lewandowski, né, que ele falou, o STF é guardião da Constituição, né, esse é o nosso dever. Quem combate a corrupção é a polícia e o Ministério Público, né, não é o dever do STF. Então, ele fez esse comentário quando estava ainda, né, o plenário decidindo se ia decidir, quando ia decidir, né, sobre a decisão que já tinha sido decidida na primeira reunião do plenário. Né? Então, foi uma fala também muito importante nesse sentido de qual é o nosso dever, qual é o nosso papel aqui. Outro elemento, Tânia, teve uma pergunta também que apareceu aqui, vou dialogar já com as pessoas que estão mandando questões, que foi Tamires, que mandou assim, sim, e agora? É definitivo? Pode ter reviravolta? Né? Todo mundo assim, fica muito em dúvida, porque o judiciário é tão louco, se um dia decide, a gente comemora, fica feliz, não sabe nem se pode abrir a cerveja e ficar feliz, porque no outro dia tudo pode ser derrubado. Então, acho que é importante também a gente esclarecer isso. Isso é definitivo? É possível, né, haver uma reviravolta? Eu até, quando tinha tido a primeira decisão lá da suspensão do Moro, fiz até um artigo falando assim, mesmo que haja uma reviravolta no caso da suspensão do Moro, que ainda é um tema aqui, né, que vai acontecer, gente, é um estrago que já foi feito. As falas dos ministros foram muito fortes, né, do Gilmar Mendes e tal, falando sobre o Vaza Jato, falando sobre uma desmoralização mesmo, né, do nosso STF. Então, acho que ontem foi também uma lição, uma mensagem nesse sentido, né, de credibilidade e tal, de volta para a instituição, e acho que está totalmente relacionado com isso que Igor colocou também, né, a Lava Jato, primeiro, teve como foco o Lula, o PT, e criminalizou a política, e criminalizou, né, as lideranças de esquerda. Mas agora o próprio Bolsonaro ataca o STF, diz que tem que fechar o STF, tem que fazer impeachment de ministros. Né? Então, há, né, um conflito estabelecido entre as instituições e isso também é um elemento a ser considerado, né, nesse julgamento e nessa reviravolta. Mas essa dúvida, Tânia, é possível ou a gente já pode comemorar que é incompetente? Eu sou sempre favorável a comemorar cada etapa da luta e seguir em frente nela, firme como estamos. Olha só, pegando o seu gancho aí do final, Jesse, as instituições elas estão em crise interna às instituições e no relacionamento entre as instituições. Você coloca isso de forma muito precisa. E aí, sobre esses elementos da política que levam, que formam todo um redor, né, desse debate no Supremo, debate propriamente jurídico, a gente precisa entender uma coisa importante. O Supremo Tribunal Federal ele tem agido ultimamente como verdadeiro antagonista do governo Bolsonaro. Se você pegar de um ano para cá, foi o Supremo Tribunal Federal que determinou a autonomia, né? Não, reconheceu que existe na Constituição a autonomia dos entes federados para gerir a pandemia, portanto, governadores e prefeitos poderiam sim decretar isolamento, etc. Até hoje o Bolsonaro fala que não fez nada na pandemia porque o Supremo não deixou. Todo mundo conhece esse debate público. Agora, nas últimas semanas, se a gente fizer vários cortes, passar pela prisão de bolsonaristas, etc., fizer um corte na última semana e meia, o Supremo Tribunal Federal impediu a abertura dos templos, suspendeu os decretos de armas e abriu uma CPI. Então, assim, é muito, muito impactante o que vem acontecendo recentemente nessa crise entre o Supremo e o governo Bolsonaro. Agora, esse é o mesmo Supremo Tribunal Federal que durante 7 anos chancelou a Operação Lava Jato. Chancelou mesmo. Deu decisão após decisão para confirmar as inúmeras ilegalidades que eram cometidas, né? Eu conquanto concorde com a decisão dele, porque temos que concordar mesmo no mérito, a conclusão dela, mas os próprios argumentos do ministro Edson Fachin são, no mínimo, risíveis, quando ele fala, eu não posso agora deixar de reconhecer o que... Há 5 anos esse debate de incompetência da 13ª Vara. Há 5 anos ocorre. Desde a primeira petição que a defesa fez lá embaixo, ela já disse no processo, a 13ª Vara Federal não é competente para julgar esses casos. Então, mas enfim, justiça tardia tem aquela história, né?
Mas, enfim, o Supremo tomou a decisão que precisava tomar, que já deveria ter tomado lá atrás. Agora, veja, você pergunta, acabou? Bom, não acabou porque a luta não acaba e nem mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal as questões estão fechadas. O que eu posso dizer é o seguinte, não existe reversão possível sobre devolver os processos para Curitiba. Eles vão decidir na quinta-feira que vem se vem para Brasília ou se vai para São Paulo, que é um outro debate de qual é o foro adequado, isso ficou em aberto, mas para Curitiba não volta mais, isso está definitivamente, está sacramentado. Não existe mais um jeito de salvar as ações, elas estão anuladas. As 4 ações contra o ex-presidente Lula estão anuladas. Isso, se for abrir champanhe por causa disso, pode abrir, porque isso está fechado, está sacramentado. O ex-presidente Lula não tem mais como ficar inelegível por conta desses julgamentos. Ele está perfeitamente elegível. Então, essas consequências pragmáticas da decisão de ontem, elas não têm volta. Isso não tem volta mesmo. Nem a maioria da teoria, a mais absurda teoria das conspirações é capaz de aventar uma coisa dessa. Isso está fechado, tá? Agora, o que está em aberto ainda, que vai ser discutido na próxima quinta-feira, é a questão da validade da decisão proferida na segunda turma com relação à questão da suspeição do juiz. Aí é realmente Sérgio Moro, né? Que é uma questão processual. As pessoas acham, é bom que a gente esclareça, que o plenário não vai discutir a suspeição do Sérgio Moro. Não vai. Esse debate é suspeito. Embora os juízes vão fazer sempre discursos retóricos. Vocês viram o Cássio Nunes, você mesmo citou, o discurso do Cássio Nunes ontem, parecia que estava julgando a ação do triplex. Falou de prova, falou de não sei o que, não sei o que lá. Ou, enfim, eles quando estão com o microfone, com direito à palavra, falam o que querem. Mas não era a pauta. A pauta não era essa. E a fala do ministro Alexandre, inclusive em seguida, falando disso, muito duro, brabo, parecia, foi muito importante também. Então, eles podem fazer a retórica que eles quiserem, que o Moro é o mais maravilhoso e isento dos juízes. Mas isso não será pauta na quinta-feira. O plenário não vai discutir a suspeição do Sérgio Moro. O que o plenário vai discutir é se a decisão proferida pela segunda turma é válida ou não é válida. Né? É uma discussão processual. É isso que eles vão fazer. E aí, enfim, se a gente pegar o debate do ponto de vista doutrinário, né, o que está na lei, também doutrinário e legal, quer dizer, o que dizem todos os doutrinadores, o que está na lei, e o que diz a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que antecede, a gente vê que não tem o menor fundamento confirmar uma decisão dessas. Primeiro porque tem um dispositivo bem redondinho no Código de Processo Penal que fala que suspeição, ela vem antes, ela é superior, ela antecede o debate de qualquer outra nulidade, inclusive de incompetência. É um dispositivo textual do Código de Processo Penal. Essa é a primeira coisa. A segunda Por último, e para encerrar essa parte chata processual mesmo, o Supremo Tribunal Federal possui 2 turmas e o seu plenário. E o que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é que esses são colegiados autônomos. Não existe recurso de decisão de turma ao plenário. Portanto, pela mesma lógica, não existe como o plenário desfazer uma decisão já tomada por uma turma. O que o ministro Edson Fachin vai tentar argumentar é que a decisão não podia ter sido tomada porque ele havia decidido antes. Então, eles vão fazer um debate que é processual. Eles não vão discutir suspeição de Sérgio Moro. O debate será processual, conquanto eles possam fazer discursos retóricos, né? Mas o debate será processual. E, em nome dessa tendência recente que se espera do Supremo Tribunal Federal de se colocar na guarda da Constituição, como você muito bem lembrou, que disse o ministro Ricardo Lewandowski anteontem, seguindo a tendência de se colocar como verdadeiro guardião da Constituição, ele precisa rejeitar essa parte da decisão do ministro Edson Fachin. Mas, Tânia, só assim, para tirar uma dúvida. Se
eles não vão discutir a questão da suspeição. Mas caso, eu acho que essa não é a tendência, mas caso eles declarem que a segunda turma não tinha competência, qual é a consequência? Aí eles matam o debate de suspeição. Não é que eles discutam, mas eles dizem que a decisão não valeu. E morre o debate de suspeição. É muito ruim, enfim, além de antijurídico e de legal e constitucional, do ponto de vista político, inclusive, e não apenas jurídico, é uma decisão muito ruim, né? Porque é querer invalidar o debate que é fundamental, que é o reconhecimento de como o Sérgio Moro agiu durante todo esse processo na Lava Jato. Eu só fiz questão de separar, porque para não achar que mesmo que a decisão seja essa, e eu acho isso bem importante dizer, mesmo que a decisão, por absurda que pareça, seja essa, vai anular o debate de suspeição. Mas não vai dizer que Sérgio Moro não é um juiz suspeito. Não vai dizer. O plenário do Supremo Tribunal Federal não tem como dizer que Sérgio Moro não é um juiz suspeito. Mesmo que processualmente, regimentalmente, eles anulem a decisão da segunda turma. O que será dito, caso esse absurdo aconteça, é que o julgamento não podia ter sido feito. Mas isso não significa declarar que Sérgio Moro não é suspeito, entendeu? Entendi. Tá ótimo. Tem muita gente aqui comentando, assim, a maior hashtag da live é Lula Presidente, para compartilhar com vocês. Muitas pessoas também mandando beijo. Eu acabei de ver aqui agora de Matheus de Brasília, mandou beijo. Igor, Tânia, Jéssica, saudades, que é o nosso comunicador, fotógrafo. Querido, Matheus. Muito bom. Muito Lula livre, Lula inocente, Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Então, muitos comentários que já vão comprar o Cerezer para comemorar e tal. Então, acho que a decisão de ontem, sem dúvida, animou muito a militância, né? E eu acho que isso não é um elemento menor, né? Tem um clima de ânimo e vamos para cima, né? Vamos agitar ainda mais esse debate, porque esse debate, ele, na verdade, cobra a fatura desses últimos anos todos de luta nosso, né? Cobra a fatura do golpe, cobra a fatura da prisão injusta de Lula, cobra a fatura da eleição de um governo que, né, diante de uma pandemia, tem uma política genocida, de um governo que significa o maior retrocesso da nossa história, assim, sem nenhum precedente, né? Então, sem dúvida, é uma decisão que anima, é uma decisão que, na verdade, cobra a fatura de muitos anos atrás, assim, né, de luta. E, Igor, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você citou alguns elementos que podem ter sido significativos para essa mudança, né, para isso acontecer nesse momento. Então, tanto a queda, né, da popularidade do governo Bolsonaro, a sua atuação irresponsável diante da pandemia, e a própria luta, a movimentação, né, dos movimentos da sociedade civil na luta pela liberdade do Lula, pela democracia, a crise das instituições. Então, são alguns elementos. Eu queria te perguntar sobre a questão internacional, né, porque eu acho que a atuação do comitê, a campanha Moro Mente da BJD, né, diversas movimentações que aconteceram, tiveram uma pressão muito antes, né, de agora o STF está julgando, resolvendo, mas assim, muito antes, teve uma pressão muito violenta internacional, uma falta de credibilidade enorme do nosso, né, poder judiciário e uma desmoralização, né, da Lava Jato, principalmente ali depois da Vaza Jato, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que esse foi um dos elementos também muito importantes que contribuiu nessa pressão interna aqui no Brasil, né. Não, com certeza. O Lula é uma figura que é muito respeitado internacionalmente, né? Então a gente lembra de quando ele era presidente, nas reuniões, né, das conferências internacionais, do G20, como ele tinha uma boa relação com os presidentes dos principais países do mundo, das principais potências, né? Teve uma política externa bastante autônoma e com muita iniciativa nas grandes questões internacionais, né? Uma política externa que foi conduzida pelo chanceler Celso Amorim, também com o Marco Aurélio Garcia, como assessor especial da área internacional. Então, o Lula é uma grande autoridade a nível internacional. Para a Lava Jato conseguir avançar, eles tiveram que fazer um trabalho nessa área, né? De tentar colar um carimbo no Lula de que o Lula era corrupto.
de tentar, a partir desse carimbo moral, abalar a imagem do Lula. E eles obtiveram, em determinada medida, êxito nesse sentido, que eles tiveram que ir neutralizando essas pressões para conseguir avançar esse processo de perseguição aqui no nosso país. E o que a gente tem visto é que no último período a gente tem conseguido fazer uma campanha a nível internacional muito forte. Eu acho que tivemos a manifestação de autoridades em diversos países do mundo. Eu acho que foi muito importante a viagem que o Lula fez para a Europa, um pouco antes da pandemia, no ano passado, quando ele fez reunião com diversas autoridades, né? Então, teve um papel fundamental a articulação internacional, tanto no sentido de mobilizar os comitês de brasileiros, né, que vivem no exterior e que tiveram um papel importante nas atividades de agitação e propaganda, nas mobilizações, e também nos grupos, né, de estrangeiros que acompanham a vida brasileira, dos grupos progressistas que coordenaram nos diversos países essa campanha a nível internacional. Então, eu reputo um grande êxito na nossa campanha a nível internacional, em primeiro lugar, para desmoralizar a Lava Jato. Para conseguir passar, porque é muito difícil, né, Jéssica, para quem está fora do Brasil, entender os detalhes, né? O que estava acontecendo aqui, né? É muita informação para quem está aqui, imagina para quem está fora. E tinha uma consternação muito grande, uma dúvida em relação ao que estava acontecendo, né? Então, é um trabalho de esclarecimento, né? E eu acho que a Vaza Jato foi muito importante, né? Porque ali está muito claro que foi uma conspiração contra o Lula, que teve, em primeiro lugar, um juiz parcial, em segundo lugar, procuradores imparciais, e em terceiro lugar, a própria articulação que eles tiveram com a Transparência Internacional, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com diversos atores que eles foram articulando, e muito deles, Jeff, em torno do dinheiro, dos acordos de leniência, questões relacionadas à Bolsa de Nova York, que eles foram operando para conseguir criar uma consciência internacional contra o Lula. E eu acho que a Vaza Jato conseguiu desmoronar essa concepção que estava sendo construída. Acho que, em segundo lugar, foi a autoridade moral do Lula, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, durante a prisão do Lula, organizar algumas entrevistas do Lula com a imprensa internacional que tiveram grande repercussão. Então ele deu entrevista para jornais da Inglaterra, jornais da França, para o próprio The Intercept, que tiveram uma repercussão internacional muito grande. E a nossa articulação da campanha internacional, coordenada pelo Celso Amorim, que eu acho que a gente conseguiu aí mobilizar os setores progressistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, e a gente conseguiu criar uma consciência em relação à perseguição que estava em curso aqui no nosso país. E eu acho que essa agenda que o Lula fez no ano passado, e eu acho que agora, as mobilizações que o Lula está fazendo em torno da pandemia, as articulações pela vacina, articulando lá com a Rússia, com o Putin, com o Xi Jinping na China, a própria entrevista com a CNN que ele se dirigiu ao Biden, eu acho que tem colocado o Lula não só como uma pessoa com autoridade moral, agora como inocente, chancelado ontem pelo STF, e com uma capacidade de articulação e diálogo que o presidente brasileiro, negacionista, obtuso, estreito, não consegue ter. Então, eu acho que a gente tem obtido muito êxito nessa área internacional, não só para a própria campanha Lula Livre, mas para garantir a vida dos brasileiros com a liberação e a compra das vacinas, que é a prioridade nacional número 1, diante dessa tragédia que nós estamos vivendo, que já tem 360 mil mortos, 14 mil contaminados, nesse descalabro que é a gestão da pandemia do governo Bolsonaro. Então, acho que esses são os desafios que nós temos
e acho que do ponto de vista internacional, nós conseguimos fazer uma boa articulação para que o STF tivesse essa decisão ontem, para que mantenha a suspensão do Moro na semana que vem e para que a gente consiga também avançar no sentido de conquistar a vacina, que é o passaporte dos brasileiros para a liberdade, para o trabalho, para a dignidade no próximo período. Com certeza. E que também todo esse processo, né, se tudo der certo como é o mais provável, né, embora é meio difícil a gente ficar fazendo aposta quando se trata do STF, porque, né, podem acontecer coisas inesperadas, mas acredito que o mais provável é a manutenção da decisão da segunda turma, é a suspeição ser confirmada, e eu acho que isso pode nos colocar em um outro patamar nas condições da luta política, né? Então, nós vamos contar com o Lula, com a sua liderança, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, para a gente avançar no tema da vacina, para a gente avançar na unidade da esquerda brasileira, para a gente começar a debater mesmo como é que o Brasil pode sair dessa encalacrada que a gente se encontra hoje, dessa situação deplorável, né, triste, e que quem mais sofre é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que está desempregado, que está voltando a passar fome, que está morrendo sem vacina, que está morrendo sem isolamento social, que não tem condições de sobreviver com o auxílio emergencial ridículo que foi aprovado. Então, sem dúvida, quem mais sofre é a classe trabalhadora no nosso país, e por isso eu acho que essa decisão da semana que vem, por mais que pareça uma questão, um juridiquês ali, é muito importante para a política. Vai nos colocar em outro patamar, em outras condições de organizar a nossa luta e de fazer com que nosso país saia desse momento difícil que a gente está vivendo, né? E, Tânia, muita gente pergunta, né, e ontem o próprio Alexandre de Moraes falou isso, assim, todo mundo fica perguntando, por que agora? Por que agora? Agora porque chegou agora no STF. Chegou agora no STF para a gente decidir. Então, por isso que é agora. E muita gente pergunta mesmo isso, porque é um absurdo, né? Foram 580 dias de Lula preso. Esse argumento da incompetência já tem sido, né, apresentado há muito tempo. Assim como o argumento de que Moro é parcial, de que é uma perseguição política, né? Então, nada disso é novo sob o sol, né? Então, de fato, essa pergunta ela não é à toa. Por que agora? Né? A gente sabe que tem essa crise política, né? Mas do ponto de vista jurídico, de fato, essa fala de Alexandre de Moraes faz algum sentido? Ou ele deu de louquinho ali no meio das juridiquês que a gente entende pouco? Até eu que sou da área fico ali bem concentrada para conseguir entender cada frase que eles falam. É complexo mesmo. Então, poderia ter sido antes, ou era agora, só era a única opção do STF tomar essa decisão agora? Cortou um pouquinho a sua fala, mas acho que eu entendi. Bom, a resposta do ser agora, ela é política, não é jurídica, né? Já foi colocado aqui, Igor colocou muito bem, você também colocou. Eu tentei contribuir aí, acho que tem um processo de crise mesmo entre as instituições e o debate da Lava Jato está inserido nessa crise. O Supremo Tribunal Federal tem sido compelido a responder de uma forma diferente do que fez até agora, inclusive com relação à Operação Lava Jato. Então, chegou agora no STF? Bom, claro que não. Aí realmente é o discurso da autoproteção, né? Ele falar que o habeas corpus que o ministro Edson Fachin está respondendo foi ajuizado agora, recentemente, isso é verdade. Aliás, eu esqueci de falar, mas esse é mais um motivo para não arquivamento do outro de suspeição, né? Porque esse é mais recente. Isso é uma coisa, mas veja só, durante todo o processo da Operação Lava Jato, desde o comecinho lá, a defesa do vice-presidente Lula fez os seguintes procedimentos. Entrava com os recursos óbvios, internos da própria vara federal, fazia os recursos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e fazia os recursos, quando ainda não havia recurso próprio do tribunal, fazia recurso de habeas corpus, tanto no STJ quanto no Supremo, porque é o que cabe. Cabe também reclamação constitucional, que eu nem vou explicar aqui, porque é outro tipo de processo de descumprimento, não vale a pena. Mas, assim, fundamentalmente, a defesa do ex-presidente Lula entrou tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, alegando as sucessivas nulidades. O que a gente está discutindo hoje
tanto foi discutido ontem, como foi discutido na segunda turma, como vai ser discutido na quinta-feira que vem, são as nulidades. Por isso que eu digo que são questões processuais. Então, assim, a defesa do ex-presidente Lula está arguindo essas nulidades há muitos anos. Há muitos anos. A questão da incompetência desde 2016. Né? Mas agora, o que houve recentemente foi o ajuizamento de um novo habeas corpus, porque aí era questões de novos elementos de prova. Então, o ministro Edson Fachin despachou nesse e fala que despachou a tempo porque entrou recentemente. E essa foi a fala do ministro Alexandre de Moraes também. Mas eles dão essa fala, Jesse, para se protegerem, para dizer que estão cumprindo com seu papel constitucional, institucional e tal. É a defesa mesmo, essa parte que é a defesa da instituição, né? Do jeito, a defesa corporativa mesmo, né? Não tem outra palavra, não. Não faz muito sentido dizer que agora é que o Supremo foi instado a responder sobre isso. Imagina, o Supremo tem sido instado a responder sobre isso há muito tempo. E já deveria ter feito há muito tempo. Mas o que dizer, né? Infelizmente, causou N prejuízo. Hoje eu escrevi um artigo no Brasil de Fato e eu fiquei pensando que todo mundo ia falar sobre o julgamento, tanta coisa que a gente já tem falando, e a minha opção foi justamente escrever sobre o que foi destoante ontem, que foi o discurso do ministro Nunes Marques e o discurso do ministro Fux sobre a ausência de prejuízo da defesa. Fiquei chocada com essa fala, aquela fala histriônica no final, de que se não houve prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade. Não houve prejuízo de um homem que passou 580 dias preso. Enquanto estava no cárcere, ele perdeu o irmão, perdeu o neto, e o primeiro ele sequer pôde velar. Não houve prejuízo de um homem que teve as contas bloqueadas, a sua vida exposta em praça pública, que houve uma tentativa de total de desmoralização da sua personalidade. Não houve prejuízo. Eles analisam o prejuízo como uma fórmula matemática. Não, se ele teve acesso ao direito de recorrer, não houve prejuízo. Não. Prejuízo, nem mesmo juridicamente, significa isso, senhores ministros. Então, eu optei por falar disso, de como a retórica no discurso jurídico, às vezes, ela é perigosa até, como ela é usada para desvirtuar o que é o verdadeiro debate. Então, é isso. Com certeza, e eu acho que é importante alertar justamente pelo que você falou aqui no início, sabe, Tânia? Assim, o STF teve um papel ativo nesse processo do golpe, Operação Lava Jato, e todas as arbitrariedades que aconteceram nos últimos anos. Legitimou, autorizou, né, em maior e em menor medida, depender do momento. Então, por isso que é importante a gente fazer esse alerta aqui, né? Que bom, vamos comemorar, vamos abrir o nosso espumante, nossa cerveja, nosso vinho, né? Vamos comemorar essa decisão, vamos pensar os próximos passos da luta, mas a gente não pode esquecer que esse processo é político, é sobretudo político, e que já trouxe muito, já, né, já resultou em muitos prejuízos políticos para o povo brasileiro, né? Porque o maior prejuízo político que a gente sofre com esse processo foi a eleição de Bolsonaro, que só foi possível porque Lula estava preso. E Lula estava preso diante de todas essas ilegalidades. Então, acho que é importante a gente afirmar isso. E para a gente ir caminhando aqui para o final, acho que o Igor caiu, vou até ficar prestando atenção aqui se ele manda para mim um negócio aqui de volta. Os próximos passos, Tânia, eu acho que a gente agora precisa orientar, né, a nossa militância. Primeiro que, na nossa avaliação, a gente não pode baixar a guarda, não pode só comemorar, né? Então, acho que a gente tem que comemorar o dia de ontem e manter a pressão, manter o debate vivo, manter a denúncia, né, de todo esse processo até a próxima decisão da próxima quinta-feira, até a gente ter confirmada, né, a suspeição de Moro e a garantia total dos direitos políticos de Lula, e mais que isso, também aproveitar todo esse processo para fazer disputa ideológica. Porque por isso que eu acho que quando eu escrevi o artigo, comentei sobre isso, assim, foi uma decisão sem volta. Seja lá qual for agora que eles vão decidir na quinta-feira, a decisão da segunda turma, com as falas fortes dos ministros, né, Lewandowski apontou 10 pontos, bem didáticos, assim, 10 pontos
né, para a gente considerar o Moro suspeito. Então, é um caminho sem volta, porque as armas para o debate ideológico na sociedade, para disputar a consciência e para denunciar que esse processo foi uma perseguição política, foi uma prisão ilegal, já está nas nossas mãos. Já está dado, e não é só pela boca dos militantes de esquerda, é pela boca dos próprios ministros. A gente já tem esses instrumentos na mão. Então, acho que a gente precisa dar o recado. Qual é a nossa tarefa? Quais são os próximos passos, né, a partir de quinta-feira, a depender do que for decidido, quais são os nossos próximos passos e qual a nossa tarefa daqui até quinta, porque a gente não pode parar. Isso. Acho que você já deu a resposta, né, Jessie? Não é o que comentar a mais, né? Temos que nos manter atentos e fortes, continuar falando e denunciando, por mais aberrante que possa ser uma decisão contrária, a possibilidade existe. Tanto é que eles vão votar e sequer deveriam estar votando isso. Então, a possibilidade existe. A gente sabe que existem forças ali dentro em disputa, né? A questão é política mesmo. Agora, é preciso estar atentos e nos manter na luta, né? É só a luta que tem capacidade de dar resposta positiva. Eu queria reiterar isso que você mesma acabou de falar, sobre não ter volta à questão do Moro suspeito. E isso é importante, absolutamente relevante politicamente e juridicamente também. A gente precisa esclarecer às pessoas que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar a questão da suspeição do Moro. Ele não vai desdizer que o Moro, ainda que a decisão seja negativa, vamos trabalhar com o pior cenário, isso não é desdizer que o Moro é suspeito. É uma questão processual de dizer que a segunda turma não deveria ter julgado, porque é uma questão de prazo. Mas isso não é desdizer que Moro é suspeito. A decisão sobre suspeição do Moro já foi tomada e a gente precisa continuar dizendo isso, independente de qualquer resultado na quinta-feira. Sobre o resultado propriamente dito, temos que nos manter atentos na luta e denunciando a possibilidade de golpe, como diz o Pedro Serrano. É isso aí. Igor, não sei se você pegou quando tu caiu, mas eu estava aqui conversando com a Tânia sobre quais são os nossos próximos passos, né? Porque ainda não acabou a luta, a militância precisa estar ativa, atenta e fazendo o debate ideológico na sociedade, fazendo a disputa da consciência e comemorando o dia de ontem, mas também com o olho aberto na próxima quinta-feira, né? Porque ninguém pode dormir no Brasil, não. Então, eu queria que você falasse que aqui o negócio, né? Toda semana vem um babado novo que a gente tem que segurar. Então, eu queria que você dissesse também assim, o que o comitê está debatendo, quais são as nossas tarefas, dá a tarefa mesmo para a militância daqui até quinta-feira, o que a gente precisa fazer, né, para não baixar a guarda e para a gente ter mais um dia de comemoração na semana que vem, né? Porque é isso que a gente quer. As tarefas quem manda é o Igor. Vai lá agora. Eu acho que ontem nós tivemos uma vitória importante. É uma vitória na qual o plenário do Supremo Tribunal Federal disse que os julgamentos que aconteceram na 13ª vara do processo do Lula não poderiam ter acontecido ali. E isso é muito importante. E eles aconteceram ali, inclusive, porque o Moro era suspeito. E ele fez uma manobra com apoio da sociedade, da mídia, com aquela pauta da corrupção, para fazer o julgamento ali e condenar o Lula. Então, nós tivemos uma vitória importante, que foi uma vitória do Lula. Eu acho que na semana que vem nós temos que ter mais uma vitória. E a nossa vitória significará a derrota do Moro. Quer dizer que ele foi parcial, que ele não cumpriu a lei da magistratura, que ele coordenou uma conspiração com a Procuradoria-Geral. E eu acho que a partir disso, nós precisamos continuar a mobilização. Porque se nós tivermos a vitória do Lula ontem, e se nós vamos lutar, manter a mobilização, então fiquem atentos aí no site do Comitê Lula Livre, lulalivre.org.br, vão ter uma série de atividades e iniciativas nas redes sociais, especialmente, por conta da pandemia, e nós vamos ter uma vitória na semana que vem. É considerar que o Moro foi
parcial. E a partir disso, nós temos que continuar a mobilização e continuar a luta. Em primeiro lugar, uma luta em defesa do povo brasileiro, que precisa de vacina, precisa ter garantia de leito no SUS, de insumos, nesse momento de avanço da pandemia. Luta em defesa do nosso povo, em defesa de condições materiais para sobreviver, um auxílio emergencial de R$600. E nós precisamos ter uma vitória da nossa democracia, que aí sim é derrotar o governo Bolsonaro, nesse ano, no ano que vem, se possível, e eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Aí sim nós vamos conseguir recolocar o nosso país nos rumos. Uma vitória do Lula, uma derrota do Moro, uma vitória de sobrevivência do nosso povo e encerrar com uma grande vitória da nossa democracia, com o Lula presidente, que foi o que eles impediram em 2018, mas não vão impedir em 2022. Então, essa aí acho que é as nossas tarefas do próximo período que nós temos no campo popular do nosso país. Estão deixando a gente sonhar, hein? Que sextou bom hoje. Bom, eu quero muito agradecer, Igor, Tânia, pela contribuição. Todo mundo que está aqui assistindo, que é do Levante, ou que não é do Levante, ouviram, essas são as nossas tarefas. Vamos acompanhar o site do Comitê Lula Livre, vamos acessar os materiais que com certeza vão estar sendo soltados aí pelas redes para a gente compartilhar, para a gente mandar nos grupos do WhatsApp, para a gente mandar nos grupos de universidade, de bairro, de amigos que a gente tem. Vamos manter acesa essa luta da forma como a gente pode hoje, né? Infelizmente, a gente vive um momento muito difícil de pandemia que exige o isolamento social para a proteção da vida nossa, né, e todo o povo brasileiro. Então, a forma que a gente tem de se manifestar hoje são em ações simbólicas, via as redes sociais, né, mantendo o distanciamento entre as pessoas. Então, vamos contribuir da nossa forma, da nossa casa. Vamos pegar nosso celularzinho, pegar os materiais e sair disparando, dialogando, assistindo lives para compreender e conseguir debater com as pessoas, explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que é que vai acontecer, quando que a gente vai comemorar, quando que a gente vai voltar a sonhar comer carne de novo, né, e voltar a comer danoninho, como a Lula, né? O povo do Nordeste passou a comer danone. Então, é isso que o povo brasileiro espera, essa é a nossa luta, é vacina, é saúde, é educação, é casa, né, para o povo brasileiro, é tudo aquilo que a gente conquistou, né, a duras penas, há muita luta, né, há um tempo atrás, e que está sendo destruído por esse governo. Então, quero agradecer muito, Igor, sua participação, Tânia, companheira querida, que está sempre junto na luta. Valeu, Jeff. Obrigado pelo convite. Nosso campo Lula Livre. E, queridos, até a próxima, né? Vamos seguir firmes, contando com toda essa nossa militância jovem que está aí no Brasil, para continuar nessa batalha. E Lula Obrigada, livre, Jess, Lula inocente. Um grande abraço para todos os companheiros e companheiras do Levante, queridos aí. Sigam forte na luta. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Beijos. Lula livre, Lula inocente. Tchau, gente. Valeu. Um grande abraço. Tchau.